Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa revisão de história. Começamos o nosso assunto de história estudando o quê? O comércio e sua evolução. E com esse estudo a gente descobriu o quê? Que antigamente, quando eles necessitavam de alguma coisa que eles não possuíam, eles faziam o quê? Eles faziam troca de materiais. E eles sempre faziam a troca com pessoas mais próximas a eles. Até que eles perceberam que às vezes eles conseguiam materiais melhores a uma longa distância. Foi quando eles aperfeiçoaram as embarcações e alguns instrumentos, e daí surgiu o quê? As expansões marítimas. Foi quando expandiu o comércio, certo? Alguns fatores que motivaram a expansão marítima foram quem? A busca de novas terras, a busca de materiais preciosos como ouro, a busca por rotas comerciais, principalmente para as Índias, a expansão da fé cristã, conquistas com a conquista de novos terros, aí eles começaram a passar a ter conquistas para os novos adeptos cristãos, e a busca de mercados para os artigos europeus, ou seja, eles também, além de ir atrás de coisas para eles, eles também tentavam vender seus produtos, certo? Aí devido a essa necessidade de criar essas rotas, foi quando eles aperfeiçoaram o quê? Os instrumentos, como as bússolas, os mapas e assim vão indo. Quando a gente fala a busca por novos caminhos de comércio, novos comércios, a gente fala sobre a questão do comércio com as Índias. Qual era o comércio que eles tinham com lá? Era o comércio de especiarias, como cravo, pimenta, noz moscada e canela, certo? Um dos principais viajantes dessas expedições marítimas foi quem? Foi Cristóvão Colombo. Ele tinha a ideia de que se viajasse sempre a oeste, passando pelo Oceano Atlântico, ele, como o globo é redondo, ele atingiria a Ásia. Só que com essa ideia dele, ele não acabou chegando à Ásia e sim a um novo território, certo? Aí a gente tem algumas consequências, como a ampliação do comércio, que se tornou mundial, a mudança do eixo econômico para a rota do Atlântico, a colonização da América, a transferência de materiais preciosos para a Europa e os lucros para a burguesia europeia. Então, essas foram as consequências da expansão marítima, certo? Depois que a gente estudou a expansão marítima, depois que a gente estudou a expansão marítima, a gente foi para quem? Para as grandes navegações. A gente estudou os grandes navegadores. A gente tem o quê? Tem uma frase que diz que as grandes navegações foram movidas por uma associação de interesses entre os reis, a burguesia e a Igreja Católica, ou seja, ambos saíam ganhando. Então, nesse período, a Europa ela sofria grandes transformações, né? Tanto na economia, como na parte social, quanto na política, certo? Quando a gente estuda as grandes navegações, a gente vê que os pioneiros nas grandes navegações foi Portugal e a Espanha. E graças aos navegadores de ambos os países, a gente chegou ao Tratado de Tordesilhas, que o Tratado de Tordesilhas limitava a Nova Terra em dois pedaços, onde o oeste tem uma ilha, né? Tem uma linha de 17 milhas, onde a partir dessa linha imaginária a oeste pertencia a Portugal e o restante à Espanha, certo? E assim a gente finaliza a parte das grandes navegações e temos o próximo conteúdo que estudamos, que foi a chegada dos portugueses ao Brasil, que foi uma das expedições dessas grandes navegações que foi feita por Portugal, comandada por Pedro Álvares Cabral, e nessa embarcação possuía o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu a carta que foi dada ao rei de Portugal, explicando tudo o que ocorreu durante essa descoberta. Ele falava sobre os moradores desse território, que eram os índios, falou das riquezas que foram encontradas, da primeira e da segunda missa feita pelos jesuítas, certo? E durante o percurso desse descobrimento, o Brasil ele recebeu vários nomes, sendo eles Ilha de Vera Cruz em 1500, Terra Nova em 1501, Terra dos Papagaios ainda em 1501, Terra de Vera Cruz em 1503, Terra de Santa Cruz ainda em 1503, Terra de Santa Cruz do Brasil em 1505, Terra do Brasil em 1505
e finalmente Brasil a partir de 1527. Porém, para os índios, o nosso território era chamado Pindorama, que significava, na língua tupi-guarani, terra das palmeiras, certo? Falando nos índios, nos nativos, a gente chega a quem? Ao estudo dos indígenas que a gente teve. Começamos com quem? Com a cultura indígena. A gente conheceu os líderes, que é o pajé e o cacique, conhecemos alguns instrumentos e a música, que é muito importante para os rituais. Uma curiosidade que vimos foi que o pajé, que é também chamado de xamã, ele é o quê? Ele é o líder religioso, então ele tem um importante papel. Descobrimos que, para os indígenas, a natureza é viva, é um ser vivo, certo? E herdamos algumas coisas deles, como na linguagem, no nosso vocabulário, herdamos nos nossos costumes, na nossa alimentação, o costume de dormir em rede, certo? Entre outros. Outra coisa que a gente estudou sobre os indígenas foi o quê? Foi a parte da habitação deles, que eles habitam em ocas feitas de madeira de palafita, né? E que eles possuem um sistema de organização para criar essas ocas, certo? Todos cooperam. O dono da oca, ele vai atrás de todo o material, mas todos os índios em conjunto ajudam na construção de sua residência, certo? O trabalho deles também possui divisão. As mulheres elas ficam com a parte de plantio, de colheita e a parte de fazer a comida, a parte mais doméstica, enquanto os homens eles pescam, caçam, certo? E vão para as revoltas, eles participam das revoltas que ocorrem. Além da habitação, a gente também estudou a alimentação. A gente sabe que a principal alimentação dos índios é a mandioca e que a alimentação deles é uma alimentação saudável, baseada em frutas, legumes, peixes e animais, certo? Então, esse é o nosso assunto da prova. Vocês vão fazer a atividade que tem na agenda, que é feita pelo livro de reforço, e qualquer dúvida pode me perguntar, certo? Um super beijo.